Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marisley Angélica de Paula, né, meu nome, e eu vou falar um pouco sobre a área que eu estou estudando agora, né, que é finanças. Eu fiz um curso com o Luciano Fernandes, investidor completo, e são vários livros que a gente precisa estar estudando, né, para trabalhar tanto a parte emocional, como para aprender a analisar as empresas, melhores empresas, para você ficar sócio das empresas, né? Ações na bolsa, as melhores rendas fixas, né? Também são muito seguras. Então, mas para chegar lá, a gente tem todo um trabalho da parte emocional que a gente faz. Um dos livros, eu vim falar sobre, um pouco sobre um dos livros que foi passado, né? Que a gente precisa ler. Então, eu tô lendo e eu vim falar sobre os pontos importantes dele, que às vezes a gente fica naquele desânimo, nossa, mas é muito livro para ler, por exemplo, são 160 livros, né, que foram indicados para a gente estar lendo, e às vezes a gente desanima, nossa, é muito livro para ler, e tendo uma pessoa para estar falando sobre o livro, né, fazendo aquele resumão, é muito bom para a gente, né, porque aí já ajuda bastante. Então, vamos falar dos pontos importantes. Ó, o livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? É do Dal Garnier, tá? É o autor desse livro. Aqui, ó, eu tirei como pontos importantes. Quando você estiver aborrecido, é muito mais fácil criticar e você condenar do que procurar entender o ponto de vista alheio. Realmente, né? É muito mais fácil a gente criticar do que a gente se colocar no lugar do outro. Então, nossa, esse livro ele é riquíssimo, gente. Riquíssimo mesmo. E o que eu acho de muito importante, não adianta a gente só ler os livros e não colocar nada em prática. É muito importante você ler, você escrever os pontos mais importantes que você achou do livro e colocar em prática. Colocar em prática, eu acho que é o melhor para a gente estar melhorando, né? Crescendo, evoluindo na nossa vida. Porque a questão de entrar em finanças, por exemplo, você tem que ter uma mentalidade diferente. É igual se você quer ser rico, você quer ter uma condição melhor, né? Principalmente para ter uma condição melhor de vida, uma liberdade financeira. Não adianta você ter uma cabeça escassa, né? Uma mente escassa, porque não vai resolver nada, né? A mesma coisa de você ganhar na loteria com a mente de pobre, aquela mente escassa que não sabe investir, não sabe fazer o dinheiro render, não vai resolver nada. Você vai perder todo o dinheiro e, e é assim. Então, a gente tem que observar muito, trabalhar muito essa parte emocional, que é, na minha opinião, a parte mais importante, tá? Agora fala aqui, ó. É mais fácil de descobrir os erros dos outros que os nossos mesmos. Eu já ouvi uma frase que me ajudou muito na vida. Eu já tive uma época que eu pensava, eu não me analisava, eu não me observava. Então, eu via defeito nos outros e eu nunca via os meus defeitos. E se a gente não vê os próprios defeitos, como que a gente vai melhorar? Não tem como. Então, a frase que eu ouvi, que foi assim, um pontapé para me procurar melhorar e me evoluir, crescer mais, foi o seguinte: o pior defeito que uma pessoa pode ter é se achar. O pior defeito que a gente pode ter é se achar livre de defeitos. Esse é o pior defeito. Porque quando você não acha um defeito em você, nada que você precisa melhorar, aí como que você vai melhorar e como que você vai evoluir sendo que você nem sabe quais os defeitos que você tem? Então, primeiro a gente tem que procurar se observar, né? E achar o que que não tá legal em mim, o que que eu tô fazendo que eu tô desagradando as pessoas, que no meu emprego não tá dando certo, tô tendo muito problema. Então a gente tem que procurar melhorar a si próprio. E com os nossos exemplos é que outras pessoas vão querer melhorar. Muita gente quer melhorar os outros. Ah, fulano é assim, ciclano é assim. Ele precisa melhorar nisso. Não. Você tem que pensar em melhorar você primeiro, né? Com seus exemplos é que as pessoas vão querer melhorar. Cada um melhora a si próprio. Não tem como você falar, ah, eu vou resolver esse problema nessa pessoa. Ele tá com um defeito que é isso e isso. E eu vou tentar resolver isso. Não, você vai melhorar você para você dar o exemplo, entendeu?
Aqui também fala o seguinte: é mais natural falar sobre o que lhe interessa do que sobre o que interessa a outra pessoa. Porque às vezes eu só fico falando de mim, só me gabando, falando dos meus negócios, sabe? Do meu crescimento e tudo. Mas as pessoas não estão interessadas em você, né? As pessoas, você tem que ver o que elas, prestar atenção, deixar as pessoas falarem sobre elas. Pessoas gostam de falar sobre elas. Então, para você ser uma pessoa agradável, você tem que deixar a pessoa falar. Porque senão fica só aquele negócio. Você fala, 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 fala só de você e não dá abertura para outra pessoa falar, né? Fica só você se gabando e a outra pessoa não tem aquela oportunidade, né? A gente não pode ter esse orgulho todo, né? Eu falar só de mim, o que a outra pessoa tem a falar, não interessa. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí por isso que as pessoas às vezes se tornam indesejáveis, né? Porque a pessoa às vezes perde até a vontade de conversar com as outras. Por quê? Porque a pessoa só fala nela própria, ela não valoriza nada do outro, e isso para quem está escutando é muito ruim. Eu já passei por isso, né? De a pessoa achar assim que não, o que você tem a dizer não interessa. E a pessoa só fala dela, dela, dela e só critica as coisas que você fala. Vou te falar, isso não é legal. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. Aqui tem um manual prático que fala no livro, um manual prático como lidar com problemas específicos. Como conseguir, por exemplo, como conseguir algo de uma criança ou de um cliente na hora que ele está irritado. Então é o seguinte: você vai oferecer, por exemplo, essa foi uma das táticas que ele ensinou. Vou oferecer para a sua esposa, para o seu filho, para um cliente seu, alguma coisa. Por exemplo, vou te oferecer uma moeda de 10 centavos, uma coisa bem irrisória. Toda vez você vai listar coisas que você precisa melhorar, né? Alguns defeitos que tá te atrapalhando muito na vida. Toda vez que você não cumprir aquilo que você procurou melhorar, você fizer errado novamente, errar novamente, você vai dar 10 centavos para essa pessoa. Toda vez. E aí, quando vai doendo no bolso, a gente procura melhorar. Porque se toda vez que você praticar aquele mesmo erro, você tiver que pagar alguma coisa, com certeza você vai pensar pelo menos 2 vezes antes de cometer o mesmo erro, né? Essa é uma das coisas. Aqui tá falando pra gente dedicar uma vez na semana para relembrar todas as entrevistas, as nossas discussões, as nossas reuniões, né? Que é uma coisa muito importante. Tudo que ocorreu durante a semana. Para que isso? Para você ver o que você fez que foi legal, o que você fez que não foi legal nesse momento, quais os erros que você cometeu, entendeu? Para você tá se policiando e tentando melhorar a cada dia, né? Aqui fala, ó, para você ver os seus erros, o que fez de correto, o que fez que não estava correto, quais as lições que você pode tirar dessas experiências que você passou. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Já emprestei dinheiro. Uma pessoa que estava desesperada, não tinha condição. Mas assim, nunca mais eu vi esse dinheiro. Foi muito complicado, sabe? Às vezes você perde uma amizade por isso. É uma coisa assim, muito grosseira de falar, mas infelizmente, gente, quem precisa de dinheiro tem que procurar o local correto para conseguir o dinheiro. Faz um financiamento, vai no banco, entendeu? Agora, você pegar um empréstimo e depois agir com desonestidade com outra pessoa, não é legal. E você só arruma inimizade. Você vai tentar fazer o bem e acaba que acontece esse tipo de problema, né? Você perde uma amizade por causa do dinheiro. Por quê? Porque você não é banco para fazer empréstimo. Você ajudar uma pessoa próxima à sua família, sua mãe, um irmão seu, é uma coisa. Você ajudar uma pessoa, né, que é pouco conhecida por você, é complicado. Eu vou te falar que é complicado, eu já passei por isso, não foi fácil. Aqui também fala o seguinte, ó.
da gente estar fazendo um diário. Eu não digo diário, né? Ele diz o diário. Eu, na minha opinião, eu acho que a gente poderia fazer o quê? Uma planilha, né? E aí, na planilha, você vai fazer o quê? Você vai anotar os seus triunfos, né? Anotar, ó, nome, data, os seus resultados. Perguntar a si mesmo quais os erros que eu cometi e o que eu posso melhorar e quais as lições que eu tirei disso, né? Você fazendo essa planilha, né, citando o que foi legal que você fez, o que não foi legal para você ter tentando melhorar e ver a cada dia o seu crescimento é muito importante. Às vezes fala, ah, não, mas eu tenho muita preguiça disso, de ficar escrevendo tudo. Gente, mas é importante, viu? É muito importante. Eu mesma já nessa época que eu enxergava mais o defeito nos outros do que em mim, eu fiz isso. Eu fiz uma anotação. Eu até usei um nome muito engraçado. Eu pus assim, os 10 mandamentos, né? Coisas que eu preciso resolver, preciso fazer para melhorar. Ser uma pessoa de que forma? E lá eu anotei o que era importante eu estar fazendo e o que eu não poderia fazer mais. Vou te falar que ajuda muito, principalmente nas relações interpessoais, viu? Ó, agora tem as técnicas e os fundamentos para você lidar com pessoas. Isso é tudo do livro, tá? Tudo referente ao livro. Quando for opinião minha, eu vou estar falando para vocês. Aqui ele fala o seguinte: se quer tirar o mel, não espante as abelhas, né? B.E. Skinner, que é o mundialmente famoso psicólogo, através dos seus experimentos, ele demonstrou que um animal que é recompensado por um bom comportamento, ele aprenderá com mais rapidez e reterá o conteúdo foi aprendido com uma maior habilidade com que um animal que foi castigado, né? É bem diferente por um mau comportamento dele. Os estudos recentes mostram que isso mesmo se aplica aos homens também. Por exemplo, através da crítica, né? Através da crítica, nós não operamos mudanças duradouras na pessoa. Consequentemente, vai haver um ressentimento. É quando você vê que tem alguma coisa que não tá legal, que a pessoa tá fazendo, que não tá fazendo ela evoluir, tá prejudicando ela. Mas você só chegar e criticar ela, não vai ser bom, tá? Você tem que saber falar com a pessoa, principalmente dar um bom exemplo, né? Então, você criticar não vai ser bom. Você vai ter que falar de outra forma, né? Normalmente, a gente faz o quê? A gente elogia a pessoa primeiro, vê os pontos fortes dela e tenta falar com muito carinho, né? Aquilo que acha que ela precisa melhorar. Mas é com muito jeito, porque senão, em vez de você ajudar a pessoa, você vai estar prejudicando a pessoa, né? Porque ninguém gosta de crítica, ninguém. E todo mundo gosta de elogio. Mas uma crítica bem falada, com carinho, saber conversar direito, você consegue ajudar a pessoa. Mas se você só criticar de forma pejorativa, não é legal. Agora que fala também de Hans Selve, gente, vocês me desculpam a pronúncia do inglês, tá? Que eu ainda tenho que melhorar nisso. É um dos pontos que eu preciso melhorar, tá bom? Esse aqui, ele é um notável psicólogo, tá? Ele afirmou, com a mesma intensidade da sede que nós temos de aprovação, nós temos para a condenação. O ressentimento que as críticas geram, elas podem desmoralizar os empregados, né? No caso, você tem uma empresa ou tem algum empregado, né? Pode desmoralizar os empregados, os membros da sua família, os seus amigos e ainda assim não melhorar a situação da pessoa que você condenou, tá? Pior que não melhora. A pessoa vai ficar mais chateada, você vai baixar a autoestima dessa pessoa, né? Ela vai ficar muito magoada com você. Eu já passei por isso, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E eu te falo, é uma dor grande, dependendo as coisas que a gente ouve das pessoas. Mas a gente tem que procurar perdoar, né? Porque a gente ficar guardando mágoa não é legal, principalmente pra gente, porque faz mal para a gente, não é pra outra pessoa, não. Agora, aqui no livro fala do George B. Johnson, lá de Oklahoma.
Ele trabalhava como um coordenador da segurança de uma das empresas de engenharia. Segundo ele, ao se deparar com trabalhadores sem o capacete, ele impunha a eles uma autoridade, né? Então ele chegava e falava: não, vocês não podem. Ele falava: ó, como resultado, ele obtinha, na hora que ele falava: gente, vocês não podem ficar sem o capacete, não, você tem que colocar o capacete, vocês têm que ter mais responsabilidade. Ele falava assim de forma mais ríspida. O que acontecia? Os empregados, eles cumpriam, né, o que ele falava. Eles colocavam o capacete bonitinho. Quando ele saía de perto, eles tiravam o capacete novamente. O que quer dizer isso? Que não resolve. Você chegar com grosseria, com estupidez para falar para as pessoas, né, porque você é o coordenador de algum lugar, não vai resolver nada. Você vai virar igualzinho criança na escola. Você fala: não, não pode fazer isso. Enquanto você tá ali perto, eles vão fazer tudo certinho. Quando você der as costas, a sala vai virar uma bagunça. Vai voltar a fazer tudo do mesmo jeito. Mas se você souber explicar o porquê que é interessante ele estar melhorando e tudo, e souber elogiar primeiramente, você vai conseguir o que você quer. Por exemplo, aqui, olha o que ele fez. Ele obedia aquela obediência imediata, né, dos funcionários, mas quando ele afastava, é o que eu falei, eles tiravam o capacete. Quando os viu sem capacete, uma vez, ele usou uma outra estratégia. Ele perguntou se o capacete era desconfortável ou se ele não estava ajustando bem na cabeça deles. Aí ele lembrou, também usando um tom bem agradável, que o capacete tinha a função de prevenir os acidentes e sugeriu que eles usassem para o seu próprio bem. O resultado foi um aumento dessa observância ao regulamento, sem que surgisse ressentimentos ou perturbações emocionais. Aí está a diferença. É tudo a maneira com que você fala. Se você falar de forma agressiva com as pessoas, você não vai obter o resultado que precisa. Ele vai te obedecer naquele momento e depois ele vai fazer do jeito dele. Se você souber conversar de forma agradável, né, sem ofender as pessoas vão te ouvir e vão melhorar aquilo que precisava ser melhorado, né, e observar algumas coisas, principalmente quando é para a própria segurança deles, né. Aqui tem uma frase também importante: não julgueis se não quiserdes ser julgados. É uma das máximas de Abraham Lincoln, tá? Então, isso é importante, né? Se você não quer ser julgado, é só você não julgar as outras pessoas. E é o que mais acontece, infelizmente, né? As pessoas julgam muito as outras, criticam muito as outras e esquecem de observar a si próprias, né? E tem gente que fica anos a fio com os mesmos defeitos, porque o negócio delas é só criticar as outras pessoas e tentar melhorar as outras pessoas, o que não é função delas, né? Você conhece alguém a quem deseja modificar? Tem alguém que vocês pensam: nossa, essa pessoa eu preciso de modificar ela? Que você precisa aconselhar para que ela pode melhorar? Vocês têm alguém assim? Vocês acham que pode ajudar? Pois é excelente vocês terem esse pensamento. Só que isso é muito bom. Mas, por que vocês não começam de si próprios? Né? Isso ele fala no livro. Por que antes de tentar ajudar alguma pessoa, vocês não procuram melhorar a vocês mesmos para vocês darem um exemplo? Né? Não seria melhor? Às vezes eu quero que uma pessoa melhore em alguma coisa que eu não consegui até hoje. Então não adianta, você não consegue fazer, como que você quer que os outros consigam? Né? Não é melhor você melhorar a si próprio? Para você dar o exemplo e todo mundo querer te modelar, seguir você, né? Fazer da forma que você faz, seria muito melhor. Aí fala aqui, ó. De um ponto de vista eminentemente egoísta, é muito mais proveitoso do que você experimentar melhorar os outros. É melhor você melhorar a si próprio, foi o que eu falei. Não se queixe. Aqui eles até falam, né? Não se queixe de ter muita neve no telhado do vizinho, né?
Eles falam assim: não se queixe da neve do telhado do vizinho quando a soleira da sua porta não está limpa, né? Disse Confúcio, né? Confúcio disse isso. Então não adianta você, eles brincam muito assim. Esse aqui são palavras minhas que eu já ouvi, né? Não joga pedra no telhado do vizinho, porque o seu é de vidro, né? Então, para que você tacar pedra nos outros, sendo que você tem os mesmos problemas, né? A gente tem que melhorar a si próprio. Se você ou eu quiserdes evitar amanhã um ressentimento que poderá prolongar-se por décadas e durar até a morte, nós sejamos indulgentes e não critiquemos, pois assunto nenhum vai justificar sua crítica. Nada justifica sua crítica, tá? Você não tem noção do tanto que você pode fazer mal uma pessoa com suas palavras, né? E o tanto que você pode abaixar a autoestima dessa pessoa. E isso pode criar até um trauma. Porque a pessoa às vezes quer perguntar, quer tirar alguma dúvida com você, né? Algum conselho. Só que a pessoa às vezes é tão agressiva que a gente perde a vontade de perguntar, né? E isso não é legal, porque quanto mais você pergunta, mais você vai melhorar a sua parte mental, a sua sabedoria. Quanto mais você perguntar, mais sábia você vai ficar. Só que tem pessoas que quando você vai perguntar as coisas, elas te criticam. Isso aconteceu comigo muito na escola, né? A professora, a gente tinha medo de conversar com ela. Porque medo de perguntar. Porque eu, por exemplo, uma vez, numa aula de história, fui fazer uma pergunta. A professora teve a audácia de me criticar perante a turma inteira e eu fiquei humilhada perante a turma. Qual que foi o resultado disso? Eu nunca mais fiz pergunta. Simples assim. Nunca mais fiz pergunta. E isso criou o quê? Um trauma, um bloqueio, né? Então, às vezes, eu não perguntava por isso. E foi muito difícil para me tirar isso. Foi muito difícil. Até hoje, com algumas pessoas, eu ainda tenho medo de conversar. Porque eu sei que a gente, às vezes, vai falar as coisas, a pessoa vai agir com ignorância, né? E vai falar coisas que vão me magoar, né? É muito ruim. Mas, infelizmente, é assim, né? A gente não tem como melhorar as outras pessoas. A gente tem como melhorar nós mesmos. Quando tratamos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica. Nós estamos tratando com criaturas emotivas, tá? Quando você fala com uma pessoa, você não está tratando com a razão, uma pessoa com razão. Você está tratando com uma pessoa emotiva, que suscetíveis a observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. Gente, o que quer dizer isso? Porque a parte emocional é muito maior na gente do que a parte racional. Muito maior. A parte emocional manda muito mais do que a razão. Muito mais. Então, quando você vai falar com outra pessoa, você pode ter certeza que ela vai agir muito mais com a emoção do que com a razão. Então, você vai magoar essa pessoa, você vai criar um trauma nela, vai atrapalhar muito a vida dela. Então, a gente deve prestar atenção na hora de estar criticando as pessoas fazendo isso. A crítica mordaz fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais famosos romancistas da nossa literatura, abandonasse para sempre os trabalhos de ficção. Olha para você ver. Ele fazia trabalhos, ele fazia livros fictícios, né? Ele abandonou a profissão dele. Abandonou por causa da crítica. A crítica levou ele, como um poeta britânico, ao suicídio. Você tem noção do que a crítica pode causar numa pessoa? Você tem noção que você pode fazer uma pessoa suicidar com a sua crítica? Então a gente precisa prestar mais atenção nisso. Precisa prestar. Porque aqui está um grande exemplo, né? Uma pessoa importante, uma pessoa que tinha muito dinheiro e que se suicidou por causa de uma crítica. Engraçado, né? Pois é. Muitas pessoas podem chegar até ao suicídio por causa de uma crítica sua. Às vezes eu já ouvi também, não sei quem que disse essa frase, que a língua mata mais do que a arma de fogo. E é verdade, tá?
A língua mata mais que a arma de fogo, sim. Você pode matar uma pessoa se você não souber conversar com a pessoa. Benjamin Franklin tornou um diplomata tão hábil em lidar com pessoas. E o segredo do seu sucesso, qual é o segredo do sucesso dele, hein? Não falarei mal de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que eu souber de cada pessoa. Tá? Ele falou que não vai falar mal de nenhum homem, mas ele falará tudo de bom sobre cada pessoa. Você pode falar dos outros, isso não é problema, mas fala as coisas boas, o que você acha de legal nela. Elogie a pessoa, você pode elogiar quantas pessoas você quiser, mas normalmente a gente abre a boca para falar mal das pessoas. É para isso que a gente abre a boca, né? Na escola, por exemplo, eu sou uma profissional de educação física, né? Formada e tudo mais. Eu já tenho uns 21 anos mais ou menos que eu tô nessa área. Então, normalmente a gente como professora, a gente abre a boca para corrigir, para falar, ó, não faz isso, não faz aquilo. Mas a gente às vezes esquece de elogiar. Porque quando o aluno tá bom, tá fazendo tudo certo, você não abre a boca para elogiar ele, não é verdade? Pois é, então a gente deve procurar ver o quanto a pessoa melhorou. Tanto os alunos como os funcionários, né? Se erra, você fala, mas se faz tudo certo, você não elogia? Errado, né? É muito errado isso. Ele falou, isso aqui tá no livro, tá? O autor do livro que eu falei para vocês. Qualquer idiota pode criticar, condenar, queixar-se. E a maioria dos idiotas fazem isso. A gente não quer passar por idiota, né, gente? Longe disso, né? Pelo amor de Deus. Então, ó, eu vou fechar aqui essa parte, tá? Pra não ficar muito longa. E me sigam aí no canal, que eu vou estar comentando mais sobre esse livro, tá? Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante. Beijo pra vocês. Até mais.